Prepare-se para conhecer a história de um dos maiores conquistadores da antiguidade, Alexandre o Grande. Filho de um rei visionário e aluno do famoso filósofo Aristóteles, Alexandre foi muito mais que um general habilidoso. Ele criou um império que se estendia da Grécia até a Índia, espalhando a cultura grega por todas as regiões que conquistou. Neste vídeo, vamos explorar a ascensão de Alexandre ao trono, suas incríveis batalhas contra o poderoso Império Persa e o legado que ele deixou para a humanidade. Curta o vídeo, se inscreva no canal e venha comigo para descobrir como Alexandre se tornou uma lenda imortal. A infância de Alexandre o Grande foi marcada por uma educação excepcional e pela convivência com figuras poderosas e influentes, que desempenharam papéis decisivos em sua formação como futuro rei e conquistador. Influência dos pais. Alexandre nasceu em 356 a.C. e desde pequeno estava destinado a desempenhar um papel importante, sendo filho de Filipe II, o rei da Macedônia, e de Olímpia, uma princesa do Épiro. Filipe era um grande estrategista e comandante militar, além de um líder político astuto que havia unificado as cidades-estado da Macedônia. Sua mãe, Olímpia, era uma mulher forte e influente, dedicada ao misticismo e ao culto religioso, o que mudou algumas das crenças de Alexandre. Ela o encorajava a pensar que ele era descendente de deuses, particularmente do herói Aquiles e do deus grego Zeus. Essa visão de grandeza divina acompanharia Alexandre durante toda a vida, alimentando suas ambições e a percepção de ser predestinado a conquistas grandiosas. Educação intelectual e filosófica. A educação formal de Alexandre começou cedo, e seu pai trouxe os melhores professores e tutores disponíveis na época. Aos 13 anos, Alexandre recebeu como tutor o filósofo grego Aristóteles, um dos maiores intelectuais da Grécia Antiga. Aristóteles ensinou-lhe ciência, filosofia, ética, política e literatura grega, ajudando Alexandre a desenvolver uma visão ampla e curiosidade intelectual. Um dos livros preferidos de Alexandre era a Ilíada de Homero, da qual ele sempre carregava uma cópia durante suas campanhas militares. Inspirado pelo herói Aquiles, Alexandre desenvolveu um desejo profundo por glória e imortalidade, além de respeito pela cultura e pelos valores gregos, algo que marcaria seu reinado e o tornaria um divulgador da cultura helênica. Treinamento militar e tático. Além da educação intelectual, Alexandre recebeu um treinamento físico e militar rigoroso. Felipe II queria que seu filho fosse um líder capaz de inspirar e comandar soldados, então Alexandre aprendeu a manejar armas, a cavalgar e a praticar habilidades de combate desde muito jovem. Uma das histórias mais conhecidas de sua infância envolve Bucéfalo, um cavalo indomável que ninguém conseguia montar. Alexandre, no entanto, conseguiu domar o animal ao perceber que ele tinha medo de sua própria sombra. Essa demonstração de coragem e inteligência impressionou seu pai, que teria dito que a Macedônia seria muito pequena para as ambições de Alexandre. A infância de Alexandre o preparou para se tornar um líder destemido, tanto militar quanto culturalmente. Influenciado pela ambição e coragem do pai, pela mística da mãe e pelo brilhantismo intelectual de Aristóteles, Alexandre tornou-se um jovem determinado a deixar sua marca no mundo. Seu caráter impetuoso e a convicção de sua própria grandeza, cultivada desde cedo, ajudaram a moldar o conquistador que ele viria a se tornar, permitindo-lhe expandir seu império e criar um legado duradouro na história. A ascensão ao poder de Alexandre o Grande foi marcada por uma combinação de herança, habilidade política e uma determinação feroz. A morte de Filipe II e a sucessão. Em 336 a.C., Felipe II foi assassinado durante um casamento em Egas, a capital cerimonial da Macedônia. O assassino foi um guarda-costas de confiança de Filipe, Pausanias, mas as circunstâncias exatas e as razões para o crime são ainda debatidas. Uma das teorias é que poderia haver uma conspiração envolvendo Olímpia, mãe de Alexandre, que possivelmente queria assegurar que seu filho subisse ao trono. Outra teoria sugere que o assassinato foi motivado por questões pessoais. Após a morte de Filipe, Alexandre, com cerca de 20 anos, foi rapidamente proclamado rei pela elite militar e pelos nobres da Macedônia. No entanto, sua posição era tudo menos segura. Ele herdou um reino forte, mas vulnerável, com potências vizinhas e aliados relutantes, como as cidades-estado gregas, prontas para contestar sua autoridade. Consolidando o poder na Macedônia. Uma das primeiras ações de Alexandre como rei foi consolidar sua posição na Macedônia.
Ele agiu de forma decisiva contra qualquer oposição interna, eliminando rivais e potenciais traidores, inclusive parentes que pudessem disputar o trono. Essas ações garantiram que ele tivesse o controle absoluto sobre o reino e o apoio inquestionável do exército macedônico. Além disso, Alexandre precisou manter a confiança dos veteranos do exército, que estavam acostumados ao comando de Filipe II. Para isso, ele manteve muitos dos generais e líderes militares de confiança de seu pai, o que ajudou a estabilizar o governo e demonstrou sua capacidade de comando aos soldados. Essa aliança com os veteranos foi essencial, pois Alexandre sabia que precisaria deles para as campanhas futuras. A submissão das cidades-estado gregas. Assim que consolidou seu poder na Macedônia, Alexandre voltou sua atenção para as cidades-estado gregas, que haviam se revoltado após a morte de Filipe. Em particular, Atenas e Tebas mostraram sinais de resistência, esperando que a morte de Filipe marcasse o fim da hegemonia macedônica na Grécia. Alexandre liderou uma campanha rápida e decisiva para reafirmar o domínio macedônico sobre a Grécia. Primeiro, ele marchou para o sul e confrontou as cidades-estado, deixando claro que estava disposto a usar a força. Tebas desafiou Alexandre, mas ele a atacou e a destruiu completamente, punindo-a severamente e enviando uma mensagem clara a todas as outras cidades-estado. Essa ação deixou as cidades gregas relutantes em desafiar o novo rei, e Alexandre foi reconhecido como líder da Liga de Corinto, a aliança que unia as cidades-estado sob liderança macedônica. As conquistas de Alexandre o Grande são lendárias e moldaram profundamente a história da Grécia e do Oriente Médio. Em pouco mais de uma década, ele expandiu o Império Macedônico, transformando-o em um dos maiores da antiguidade. Suas campanhas militares foram marcadas por uma estratégia inovadora, coragem pessoal e um profundo conhecimento tático, que lhe permitiram enfrentar e vencer exércitos muito maiores. 1. Batalha do Rio Granico, 334 a.C. Essa foi a primeira grande vitória de Alexandre contra o Império Persa. Ao atravessar o Helesponto e invadir a Ásia Menor, Alexandre encontrou um exército persa às margens do Rio Granico. Apesar das dificuldades do terreno e do número superior de soldados persas, Alexandre liderou um ataque frontal com sua cavalaria e infantaria. A vitória no Granico abriu caminho para que ele conquistasse toda a Ásia Menor e lhe deu a reputação de líder destemido e estratégico. 2. Cerco de Halicarnasso, 334 a.C. Após a vitória no Granico, Alexandre dirigiu-se à cidade fortificada de Halicarnasso, uma das fortalezas mais bem defendidas da Ásia Menor. Ele conduziu um cerco habilidoso e usou máquinas de guerra para romper as muralhas. Após semanas de combate intenso, Halicarnasso caiu, o que consolidou o domínio de Alexandre sobre a região costeira da Ásia Menor e lhe garantiu uma base de operações para campanhas futuras. 3. Batalha de Isso, 333 a.C. A Batalha de Isso foi um confronto decisivo entre Alexandre e Dário III, o grande rei da Pérsia. Em Isso, Alexandre enfrentou um exército persa muito maior. Ele usou sua famosa tática de martelo e bigorna para atacar o flanco direito dos persas com sua cavalaria e dividir as forças de Dário. Alexandre venceu a batalha e capturou a família de Dário, incluindo sua mãe, esposa e filhos, usando-os como garantia para enfraquecer o rei persa. Essa vitória abalou a moral persa e abriu caminho para a conquista da Síria e do Egito. 4. Conquista do Egito, 332 a.C. Após a vitória em Isso, Alexandre seguiu para o Egito, onde foi recebido como um libertador pelos egípcios, que estavam descontentes com o domínio persa. Ele fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um importante centro cultural e comercial. No Egito, Alexandre foi proclamado filho de Amon no templo de Amon-Ra em Siva, um título que o reforçou como uma figura divina e fortaleceu sua autoridade como governante. 5. Batalha de Gaugamela, 331 a.C. A Batalha de Gaugamela é considerada uma das maiores vitórias de Alexandre e marcou o colapso do Império Persa. Dário III reuniu um exército massivo, reforçado com carros de guerra e elefantes, e posicionou-se em um terreno aberto para tirar vantagem de seus números. Alexandre, porém, usou uma tática ousada de avanço oblíquo, abrindo uma brecha na linha de defesa persa e atacando diretamente Dário, que fugiu do campo de batalha. Gaugamela selou o destino do Império Persa, e Alexandre foi reconhecido como o novo soberano da Pérsia.
6. Conquista da Babilônia, Susa e Persépolis, 331-330 a.C. Após Gaugamela, Alexandre marchou para a Babilônia, Susa e Persépolis, as principais cidades do Império Persa. Ele foi recebido como um conquistador vitorioso e acumulou vastas riquezas. Em Persépolis, a capital cerimonial persa, Alexandre permitiu que seus soldados saqueassem a cidade. Ele também ordenou que o palácio fosse incendiado, uma ação que alguns historiadores interpretam como vingança pelas invasões persas na Grécia. Essa destruição simbolizou o fim do Império Aquemênida. 7. Campanhas na Ásia Central e Batalha de Jaxartes, 329 a.C. Depois de tomar o coração do Império Persa, Alexandre moveu-se para a Ásia Central, onde enfrentou tribos guerreiras e cidades resistentes. Na Batalha de Jaxartes, Alexandre derrotou os citas, uma tribo nômade famosa por sua cavalaria e arqueiros. Essa batalha demonstrou a flexibilidade de Alexandre em adaptar suas táticas para enfrentar novos estilos de combate e consolidou seu controle sobre a região. 8. Campanha na Índia e Batalha do Rio Hidáspes, 326 a.C. A batalha mais famosa de Alexandre na Índia foi contra o rei Poro, que liderava um exército considerável, incluindo elefantes de guerra. Na Batalha do Rio Hidáspes, Alexandre superou a vantagem dos elefantes com táticas criativas, dividindo suas forças e usando a mobilidade de sua cavalaria para cercar o exército inimigo. Poro foi capturado e tratado com respeito, sendo nomeado governador das terras conquistadas. Essa campanha expandiu o Império de Alexandre até o rio Indo, o limite oriental de suas conquistas. A expansão e o legado cultural de Alexandre o Grande deram origem à chamada Era Helenística, uma época de intensa fusão cultural e científica que se estendeu por todo o Mediterrâneo Oriental e pelo Oriente Médio. Suas conquistas não só ampliaram o domínio macedônico, mas também introduziram a cultura grega em regiões como a Pérsia, o Egito e a Ásia Central, resultando em um dos maiores intercâmbios culturais da antiguidade. A expansão do império e a integração de culturas. Ao longo de suas campanhas militares, Alexandre conquistou vastos territórios, que incluíam a Grécia, Egito, Pérsia, Mesopotâmia e regiões da Ásia Central até a Índia. Com cada nova conquista, ele incentivava a fusão entre as culturas grega e local. Essa política multicultural foi algo inédito para a época e fez parte da visão de Alexandre de criar um império unificado. Alexandre adotou várias práticas orientais para facilitar a integração. Ele encorajava seus oficiais a casarem-se com mulheres persas e locais. Ele próprio casou-se com Roxana, uma princesa da Báctria, além de Estatira, filha do rei persa Dário III. Essas uniões eram tanto políticas quanto culturais, destinadas a criar uma elite governante que incorporasse elementos das duas civilizações. Ele também introduziu a prática de fundar cidades pelo território conquistado, a maioria das quais batizadas de Alexandria. Essas cidades serviam como centros de administração, comércio e disseminação cultural. A mais famosa delas, Alexandria no Egito, tornou-se um importante polo de conhecimento e pesquisa, com sua célebre biblioteca e museu, que reuniram alguns dos maiores intelectuais da época. Filosofia. Com a expansão do império, novas correntes filosóficas gregas começaram a se espalhar e adaptar-se. Escolas como o estoicismo e o epicurismo ganharam influência, promovendo ideias de serenidade e ética que atraíam tanto gregos quanto não gregos. A fusão cultural resultou em uma filosofia mais acessível, voltada para uma audiência cosmopolita. Arte e arquitetura. A arte helenística é marcada pela expressividade e realismo, diferindo do idealismo clássico grego. Esculturas e pinturas passaram a retratar temas mais humanos e cotidianos, além de incorporarem influências orientais. A arquitetura, por sua vez, teve uma grande expansão, com a construção de teatros, templos e ginásios que misturavam estilos gregos e orientais. A própria cidade de Alexandria no Egito tornou-se um centro de arquitetura inovadora, com monumentos e estruturas grandiosas. Ciência e tecnologia. A fusão cultural fomentada por Alexandre criou um ambiente propício para o avanço científico. Matemáticos e astrônomos como Euclides e Hiparco trabalharam em Alexandria, que se tornou o maior centro científico da antiguidade. Essa era foi rica em descobertas científicas e no desenvolvimento de tecnologias, especialmente nas áreas de matemática, astronomia e medicina. Religião e misticismo. No Império de Alexandre,
a religião tornou-se um ponto de fusão cultural, com os deuses gregos e orientais sendo mesclados e reinterpretados. No Egito, Alexandre foi proclamado filho de Amon e venerado como um deus, algo que reforçou sua autoridade. Muitos cultos gregos foram introduzidos no Oriente, enquanto práticas religiosas persas, egípcias e babilônicas influenciaram o pensamento grego, dando origem a religiões sincréticas e novos movimentos religiosos, como o culto a Serapis, que combinava elementos gregos e egípcios. Língua. O grego tornou-se a língua franca do Império e da cultura helenística. Essa expansão do idioma facilitou o comércio, a administração e a comunicação em um império diversificado. O grego koiné, um dialeto simplificado e acessível, surgiu nessa época, permitindo que pessoas de diferentes origens se comunicassem e assimilassem ideias e conhecimentos gregos. A morte de Alexandre. Em 323 a.C., com 32 anos, Alexandre adoeceu subitamente em Babilônia, após uma festa com seus oficiais. Os relatos da época, principalmente de Arriano e Plutarco, descrevem que ele foi acometido por uma febre intensa, dores e fraqueza progressiva. Ele ficou debilitado durante dias, e sua saúde foi se deteriorando rapidamente até que perdeu a capacidade de falar. As causas exatas de sua morte permanecem desconhecidas e são motivo de especulação entre historiadores. Entre as possíveis causas estão febre tifoide ou malária. Muitos historiadores acreditam que Alexandre poderia ter sido vítima de febre tifoide ou malária, doenças comuns na Babilônia naquela época, devido às condições sanitárias precárias. Envenenamento. Outra hipótese levantada é a de que ele teria sido envenenado, possivelmente por seus generais, que estavam insatisfeitos com o desejo constante de novas campanhas e a crescente adoção de costumes persas. Porém, esta teoria é questionada, pois o envenenamento com efeitos lentos era improvável de ser administrado com os venenos disponíveis na época. Pancreatite ou doença autoimune. Estudos modernos sugerem a possibilidade de que ele poderia ter sofrido de uma doença autoimune, como a pancreatite aguda, que causaria sintomas semelhantes aos que ele experimentou, incluindo febre, dor intensa e um declínio gradual. Ao longo de sua enfermidade, seus generais e soldados iam até seu quarto para vê-lo. Em seus últimos momentos, conta-se que Alexandre teria passado seu anel de sinete para Pérdicas, um de seus generais mais leais, mas não deixou um sucessor claro, o que lançaria seu império em uma disputa feroz pelo poder após sua morte. Consequências após a morte. A morte de Alexandre marcou o início do declínio de seu império. Sem um sucessor designado, seus generais, conhecidos como diádocos, dividiram seu império e lutaram entre si por quase 50 anos em uma série de conflitos conhecidos como as Guerras dos Diádocos. Esse período levou ao desmembramento do império em vários reinos independentes. Egito Ptolemaico. Ptolemeu, um dos generais de Alexandre, assumiu o controle do Egito e fundou a dinastia Ptolemaica, que governaria até a época de Cleópatra. Império Seleucida. Seleuco tomou a maior parte da Ásia e fundou o Império Seleucida, que incluía a Mesopotâmia e a Pérsia. Macedônia e Grécia. Antígono governou a Macedônia e partes da Grécia, mas o território foi disputado e fragmentado entre outros generais. O legado de Alexandre o Grande ultrapassou suas conquistas militares. Ele foi um verdadeiro agente de transformação cultural, fundindo mundos e inspirando uma era de intercâmbio que moldou a identidade e o pensamento do mundo ocidental e oriental. Sua visão de um império multicultural, sua habilidade em liderança e sua disseminação da cultura grega criaram bases para a civilização ocidental e deixaram um legado que continuaria a reverberar por séculos, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média e até na Modernidade. A Era Helenística, com suas descobertas científicas, artísticas e filosóficas, é uma das maiores contribuições de Alexandre ao mundo, consolidando seu lugar como um dos maiores e mais influentes líderes da história. Breno Buriti. E assim chegamos ao final de nossa jornada pelo incrível mundo de Alexandre o Grande. Suas conquistas e legados continuam a nos inspirar e ensinar lições sobre liderança, ambição e a importância do intercâmbio cultural. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Queremos saber sua opinião. Comente abaixo qual aspecto da vida de Alexandre o Grande mais te impressionou ou sobre que tema você gostaria de ver no próximo vídeo.
Confira também nossos outros vídeos sobre figuras históricas fascinantes e eventos que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Agradecemos por assistir e até a próxima aventura histórica.